Oi, Bem, Maganda, minha querida, tudo bem? tudo e você? Boa noite. Boa noite, tudo jóia. A Lu, ela tá sempre por aqui, ela tá sempre indicando, tá sempre falando para as pessoas do Missão. É uma super querida e eu queria conhecer, foi por isso, inclusive, que eu convidei ela aqui, para que a gente consiga conhecer um pouquinho da história dela. Lu, conta pra gente quando é que você me conheceu? Manda, você apareceu aqui pra mim, foi coisa de Deus. Eu brinquei com todo mundo, tava no escritório trabalhando e eu vi do nada assim no Instagram, apareceu pra mim. Aí eu falei, deixa eu ver a história dela. Aí todo mundo, né? A Barbie de civil, a Barbie de civil, a Amanda manja muito de civil. Comecei a pesquisar sobre a sua história. Vi tudo que você proporcionou para as pessoas, assisti o depoimento de outras meninas também, tudo. Assim, fiquei encantada. Aí eu falei, acho que chegou a hora. Vamos lá, vou dar uma chance e vamos ver o que vai acontecer, né? Em que Então, momento assim, você estava? Só para a foi gente ter uma linha do tempo aqui. Você estava formada? Você não estava formada? eu já Em estava que época foi isso? formada, Hum. mas eu tinha desistido, assim, já, de advogar, já estava desanimada. Eu estava trabalhando no escritório de advocacia, mas eu estava muito desanimada com os estudos, já não via graça, já não estava mais afim, sabe? Uhum. Então, assim, realmente. Só que eu sempre tive assim na minha cabeça: não, eu preciso encerrar ciclos, eu preciso ir atrás, só que. Quando a gente vem de muitas reprovações, a gente desanima muito. E é muito cansativo, né? Todo mundo sabe que é uma preparação muito chata, muito cansativa. Então, a gente acaba, assim, precisando de um up. Muitas vezes você não tem esse empurrão de alguém. E, assim, eu posso afirmar com toda certeza do mundo que foi em você que eu tive esse empurrão. Então, quando eu vi os seus vídeos, eu fiquei pensando, falei, nossa, foi uma época, assim, que para mim foi muito difícil, porque eu não estava conseguindo financeiramente fazer o curso. Eu falei, eu vou dar um jeito. E você falava muito nos vídeos. Gente, vale a pena, gente, eu garanto, vale muito a pena. Se vocês fizerem o de vocês, não tem como dar errado. E eu falei, gente, você me fez acreditar muito naquilo. Então, assim, eu falei, putz, é agora, sabe? Então, me deu, assim, um ânimo que eu não tinha há muito tempo. Você tinha, você formou para a gente entender, porque eu também não conheço essa história. Você formou em que ano? Quantas vezes você tinha tentado a prova? Como é que tinham sido esse seu processo? Porque você falou, eu estava trabalhando, não estava animada, mas como é que Manda, foi esse processo até chegar a esse momento? eu me formei no comecinho de 2017. E eu até saí da área, para você ter ideia. Eu fiquei um tempo na advocacia, né? Assim, desde o começo da faculdade, eu sempre estive em escritório de advocacia. E eu tentei mais 4 vezes a prova. Mas, Então assim, você formou em 2017, fez a prova e não passou. isso. Aí eu Aí, fiz mais umas 2 vezes. Em 2019 eu tinha feito de novo. Em 2019 foi o caos na Terra, porque eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade, mas uma crise de ansiedade que eu chorei a prova inteirinha, inteirinha. Aí eu falei, não, chega, eu não consigo mais. E ali eu tinha parado, eu tinha até saído da área. E aí em 2022 eu entrei nesse último escritório que eu tava. E fiquei no escritório, falei, putz, meu, eu quero tudo. E aí ficava naquilo. E agora? Não tenho mais ânimo, a gente fica desanimada, é cansativo. Mas eu falei, não, eu vou tentar, botei muita fé e falei, é agora, vou e fazer. você estava em que cara? Você fazia o que no escritório exatamente? Então, Você trabalhava com. Você era estagiária? Você não era mais estagiária, né? Você já tinha formado. eu tava como assistente e Hum. eu tava na controladoria. Que eu amo controladoria. Então, assim, a gente cuidava de tudo, né? A minha parte mesmo que eu fazia, eu cuidava de publicação. Então, eu analisava as publicações, despachava os prazos para os responsáveis, e enfim, eu fazia isso. Mas eu estava na controladoria. Antes eu tinha feito peça, eu fiquei um tempo em trabalhista, civil, eu fiquei muito pouco tempo, fiquei um tempo também em tributário na época da faculdade, mas o caos na terra, né? O tributário, pelo amor de Deus, tá amarrado. E aí, não, e assim, eu tenho que admitir aqui que eu fiquei apaixonada por civil pelas suas aulas. Não, manda, juro. Não, eu não. Olha, eu ouvia você na prova, eu ouvia a sua voz. Juro. Foi incrível. Ai, que lindo! Foi muito E, bom. e, o, ô Lu, e o pessoal do escritório, você sentia meio que uma pressão? É porque, tipo, quando a gente está se preparando para a prova, eu falo porque eu me preparei muito tempo para a prova de concurso, né? Você sente uma pressão externa. Você fala, puta, tem gente dependendo de mim, tem gente achando que eu vou passar, eu preciso fazer isso para não decepcionar.
E tem, do outro lado, a pressão interna de eu preciso passar. Meu Deus, será que vai ser agora? Será que vai demorar muito? Meu Deus, eu já quero ter a minha outra vida, eu quero sair daqui. Você tinha isso? Como é que você lidava com a pressão interna e externa? O que você acha que era maior? A interna. A interna era muito pior. Porque, assim, é você com você mesmo, né? Então, assim, claro, existe uma pressão do escritório, mas não tinha aquilo de, não, você precisa passar. Ah, eu preciso que você passe. Eu sabia que era melhor para mim, claro, né? Financeiramente, enfim, para crescer profissionalmente. Mas era algo meu, assim, era uma pressão minha, que eu acho, assim, eu arrisco dizer que é a parte mais difícil para a gente lidar, que é o nosso psicológico. Então, assim, você vê muita gente que se prepara, mas que dá uma travada, fica ansiosa, fica nervosa. Eu, pelo menos, me cobro muito. Então, eu me cobrava demais. Então, assim, a minha pressão mesmo era a pior, era a maior de todas. A maior. Depois sempre vem um pouquinho da família, mas, claro, a família tá sempre ali, ajuda, tudo. Não é aquela pressão que é uma pressão, mas é uma pressão diferente que a gente É sente. velada, né? É, total. Mas a nossa, é péssima, péssima. Eu me pressionava muito, E demais. como é que tinham sido os seus resultados? Você lembra das suas notas ou você, tipo, apagou de, não quero... Mano, era sempre assim, duas questões, uma questão, sempre, sempre. E aí anulava, eu não tinha sorte. Eu sempre falei, gente, não existe sorte, eu tenho que estudar mesmo. Porque sempre anulava a que eu acertava. Nunca foi Não dava nada pra mim. sorte, sempre foi azar. Sempre foi azar. Então, assim, eu falei, não dá pra mim. Eu acho que não. E eu, por muito tempo, eu pensava, ai, não é pra mim. Acho que o direito não é pra mim. Ai, não tô mais vendo graça. Assim, uma outra coisa que eu até falei pra cá, a Cá, gente, sério, ela me acompanhou do primeiro dia, né, do curso até o momento que eu corrigi a prova, ela falando comigo. Vamos E ela me fazer ajudou um muito. disclaimer. Ela está falando da Caluana, nossa navegadora, que Isso. acompanhou ela individualmente do começo até o final. Porque a gente vai Mas, falando aqui, muita o coisa. pessoal tá de quem é cá. Quem é Cá? Meu Deus, é maravilhoso. Isso, manda, sério. Que ideia incrível, porque quando eu tava tentando dar uma surtada, ela vinha. E aí, Lu, como estão as coisas? Eu, ai, meu Deus, ela sente, ela sente, juro. Eu surtei o final de semana, ela, olha, hoje você vai descansar, você vai curtir com seus amigos. Eu, cara, chorei a noite inteira. Ela, não, vai estar tudo certo. E assim, eu conversei com ela e eu tinha desanimado muito do direito. Mas eu parava e pensava, putz, mas lá atrás eu escolhi por alguma razão. Então eu não posso desanimar por conta de uma prova que realmente não mede o que você é, o profissional que você é. E eu parava e pensava, gente, que injusto, uma prova com 20 matérias, isso não é de Deus, não pode ser. E a gente começa a se colocar abaixo, começa a criar a prova como um monstro. E você, assim, desde o primeiro dia que eu vi os seus vídeos, você falava da prova com uma facilidade, com uma leveza, que eu falei, nossa, você faz, pelo menos fez comigo, e até com as pessoas que eu indiquei, com que a gente enxergasse de forma diferente a prova, sabe? Então, isso dá muita tranquilidade. E além, óbvio, né, de você pegar na nossa mão e levar a gente todos os dias. Mas assim, você fez com que a gente, pelo menos eu, enxergasse a prova de uma maneira muito diferente e não tivesse medo para enfrentar aquilo. Olha, é tranquilo. E claro, né, passava o passo a passo, tudo certinho, desvendava a prova com a gente. Mas eu tinha desanimado muito, assim, eu tinha desanimado demais. Eu falava para todo mundo, ai, não é para mim. Ai, nossa, detesto direito. Ai, tenho ranço do direito. E todo mundo, não, isso não é verdade. Não, você leva jeito. Não, isso é pra você. Não, você não pode desistir. Eu tô vendo várias pessoas aqui, inclusive, que me ajudaram muito e falaram, não, investe mesmo, faz isso, porque é só uma prova e vai dar certo e, enfim, não desiste. Mas é muito ruim quando a gente vem de muitas reprovações, né? Então, assim, você fica muito desanimado, parece que nunca vai dar certo. Então, você corrige, putz, não chega nos 40, não chega nos 40. Quando eu cheguei nos 40, eu passei do 40 eu comecei a gritar, eu parei de corrigir. Eu falei, não, já eu corrijo de novo. É um sentimento assim, não tem como explicar. Que Não tem demais. como explicar. Ô, Lu, agora vamos tentar fazer a engenharia reversa do que não dava certo. Quando você falou que fez a prova mais ou menos 4 vezes antes de fazer Isso. agora e ser aprovada. Quando você se preparava, como você se preparava? Quanto tempo antes você se preparava? Qual era a sua rotina de preparação? Ou não tinha? Era, vamos lá e ver o que dá, vamos ver se vai dar certo. Não, Estratégia da esperança. eu já tinha fechado alguns cursinhos antes. Mas, assim, eu confesso, Amanda, que
não dá. Realmente, para esse tipo de prova, para concurso, para OAB, enfim, para todas essas provas, a gente precisa, é lei e exercício. Então, todas as outras vezes eu vi que eu estudei errado. Eu pegava um livro de teoria, lia, não fazia, por exemplo, simulado. Então, eu não tinha essa preparação, sabe? Então, eu via Você que só eu lia a estudava... doutrina. Era essa a sua preparação. que não é uma Mas preparação, aí né? Então, assim, também não dá para te defender, né, aí minha não, filha? não dá, ô minha consagrada, não dá pra julgar. Aí fica Não, complicado. eu lia, aí eu falava, bom, tá, vou pegar aqueles, tipo, aqueles resuminhos que tem de todas as matérias, que são dicas, eu li aquilo, aí eu fazia uns exercícios outros no OAB de bolso, mas assim, não adianta, é diferente, não dá certo, realmente. Aí lia umas coisinhas, abria o Vadimeco, era muito sem, não tinha uma direção. Eu me sentia perdida. Tanto que, assim, com as pessoas que eu conversava, eu falava, gente, eu preciso de uma direção. Parecia que eu realmente. Parecia não, isso é fato. Eu nunca tinha encontrado algo que realmente fosse tão completo. Que era tudo que eu precisava, sabe, para aprovação. Então, tanto que eu falo, eu indico de olhos fechados missão, eu indiquei para todo mundo. Você vê, né? Todo dia eu tô marcando alguém no seu comentário. O pessoal vai achar que eu pago você por trás. Ai, Certeza. certeza, mas eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, não tem segredo, assim, ela te dá tudo mastigado. E assim, se você seguir, você passa. Porque, óbvio, não adianta você fazer tudo isso e as pessoas não seguirem. Não dá certo. Mas, assim, eu acho que eu não tinha essa preparação, sabe? De realmente assistir uma aula e fazer questão, ou ler a lei e fazer questão. Eu ia, assim, eu lia um resumo ou outro. Eu via uma aula, tentava fazer umas questões. Aí, muitas vezes, desanimava. Então, assim, uma coisa que eu também... Eu tinha pavor de constitucional. Pavor. Constitucional, tributário, administrativo, para mim, meu Deus do céu, comecei a gostar de administrativo. Então, assim, eu não sei o que vocês fizeram comigo. Eu comecei a gostar de administrativo. E aí eu comecei a entender, essa vez eu entendi. Eu falei, gente, eu posso não gostar dessas matérias, mas eu vou precisar delas. Então, eu vou precisar aprender. Então, eu foquei muito nessas matérias. Antes, eu falava, não, eu vou focar em ética, que eu gosto, que eu tenho facilidade, em trabalhista. Era muito fácil eu focar nessas matérias que eu gostava, né? Mas o difícil foi realmente pegar essas outras matérias para estudar, que assim foi realmente um desafio para mim, mas foi o que realmente fez a diferença na minha prova. Então assim, Deixa eu levantar um ponto que passa despercebido pela maioria das pessoas. Quando a gente naturalmente não gosta de fazer coisa que a gente é ruim. Então você vai jogar tênis, você é horrível em tênis. Aí você joga, você fala, ai, cansei dessa porcaria, não quero. Se você é boa e você ganha todos os pontos, você quer continuar jogando o negócio a tarde inteira. Na matéria, sim. Só que qual que é o problema? A gente tende a querer estudar mais a matéria que a gente gosta mais, que a gente vai melhor, que a gente faz. Só que essas matérias você já tendencialmente vai bem. E aí você deixa de colocar sua energia em estudar a matéria que você vai mal, que é a matéria que vai te trazer a aprovação, que vai te trazer os pontinhos a mais. Então, esse ponto que você trouxe é muito legal para o pessoal focar. E como é que era a sua rotina, Lu, de estudos? Você, não, naturalmente, não dá para fazer tudo. sim. Todas as aulas de teoria, todas as aulas de questões, o que você optava por fazer? Quando você via a aula, quando você via a matéria, como é que você fazia? Então, quando eu comecei, mano, eu ainda tava trabalhando. Então era um caos, assim, pra mim. Eu não tava conseguindo dar muita conta, não. Eu dava, assim, mais ou menos, eu não gostava do que eu tava entregando. Ia dormir super tarde, mas tentava finalizar do dia, assim, eu assistia a aula e ia para as questões. O que eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer o máximo de questões possíveis, vou fazer todos os simulados, vou pegar a prova para fazer, então eu foquei mais nisso. Uhum. Agora, o que aconteceu? Eu saí do escritório. Então, assim, para mim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque eu saí do escritório e falei, agora. Então, eu consegui zerar tudo. Eu assistia todas as aulas, eu fazia toda a leitura das leis que vocês colocavam, do material complementar e ia para as questões. Então, assim, eu começava, como que eu começava mesmo? Eu pegava o material que vocês disponibilizavam, lia a lei e ia para as questões. Aí eu Sem via como que eu aula. estava, sem a Sem aula. aula. Aí Tá. eu olhava e falava, tá, importante, por exemplo, sucessões. Nossa, eu tenho muita dificuldade, é um ponto que eu tenho muita dificuldade. Eu falei, não, então tá, então sucessões é óbvio que eu vou assistir. Constitucional, administrativo, nem falava, né? Essas daí eu sempre via. Sempre essas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu sempre assistia. Trabalhista, por exemplo. Eu amava, amo as aulas do professor Gabriel. Incrível, né? Nossa, ele passa de uma forma assim que você nem vê o tempo passar. Mas eu já tinha mais facilidade. Então, assim, eu já ia mais para a lei mesmo e depois para as questões. Aí, se tinha algum ponto que eu... Não, gente, não é possível, isso aqui tá errado, tal. Eu ia na aula que ele falava das questões, que ele resolvia as questões.
e via o porquê que eu tava errando aquela questão. Mas eu Uhum. tentei realmente, assim, Manda, eu vou ser bem sincera, eu assisti praticamente todas as aulas. Foi uma ou outra que eu falei, putz, esse tema eu tenho muita facilidade, então não vou assistir, vou ver um outro tema. Mas assim, eu segui certinho. É claro que sempre tem os imprevistos. Então, tem dia que a gente não consegue ver a aula, deixa para outro dia. Mas eu sempre voltava no seu vídeo que você explicava, gente, e se eu atrasar, né? E se eu acumular as aulas, tudo? Então, eu sempre tentava voltar e organizar a minha agenda. Mas é claro, eu ter saído do escritório me deu muito mais folga, assim, para poder estudar, né? Eu fiquei muito mais tranquila, tive muito mais disponibilidade. Mas antes, mesmo assim, tava lá, eu realmente coloquei na minha cabeça, eu falei, vai ser agora. Então, eu vou fazer o dia virar noite, a noite virar dia, vou dar um jeito, vou fazer isso aqui acontecer. Então, eu sempre tentava zerar o dia, o que vocês disponibilizavam. Mas eu focava mais mesmo na lei e questão, lei e questão. E você mensurava a tua evolução diária? De, tipo, fiz as questões de civil, eu acertei 30%. Eu tô mal nessa teoria, eu preciso voltar na teoria ou tirar dúvida. Você fazia isso? Foi o meu surto numa sexta-feira que eu olhei esse viu, eu falei, de 12 eu acertei 4. Aí eu falei com a minha mentora, eu falei, não, eu acertei 4, eu tô péssima, eu chorava. Só que assim, uma coisa você falou e é muito verdade. Gente, vocês não vão pra prova estudando todas as matérias, sabendo tudo. Mas vocês vão saber, isso eu nunca esqueci, mas vocês vão sabendo o suficiente. Vocês vão estudar as matérias suficientes para vocês serem aprovados. Aí eu respirei, eu falei, Amanda, é verdade, ela tem razão, eu não posso surtar. Aí a Ká super me acalmou também. E aí no dia seguinte, que eu já tava mais tranquila, eu fui fazer outras questões de civil, fui bem melhor. Eu falei, gente, olha lá, é o surto. O surto faz com que a gente não entenda mais nada, né? Mas eu fazia isso sim, mano. Daí eu imprimi, inclusive. Ai, a professora de constitucional maravilhosa. A gente estava falando agora. Ainda bem que a gente estava falando mal, hein? Gabi, pega meu carregador. Maravilhosa, gente. Eu fiquei apaixonada por constitucional, como pode. A Eu Kátia é imprimi. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu imprimi para fazer o controle certinho que você disponibiliza para pintar os diazinhos, né? Que eu tinha completado as matérias, tudo. Então, A isso me tabelinha da dava vergonha. Isso, que maravilhosa. Isso me dava muita tranquilidade, que eu olhava e falava, nossa, tá indo bem, tô indo, né? E eu colocava direitinho as questões. Então, eu colocava no meu caderno, hoje, dia tal, de civil, de tantas questões, eu acertei tantas. Então, eu colocava. Nossa, no começo foi um desastre. Eu falava, gente, a Amanda vai matar a gente. Tá tudo péssimo. No final, eu falei, nossa, não acredito. Assim, tipo, trabalhista, eu tava acertando 11. Constitucional, eu tava acertando 9, 10. Eu falei, não é possível. Então, assim, é muito bom, porque você começa a realmente ver a sua evolução. E você começa a pegar a prática, assim. Não tem como falar, realmente é o que você fala. Você tem que ler a lei e vai fazer as questões e você realmente entende. Você vê que funciona. Funciona muito. Só quem faz mesmo que percebe isso. E como é que você estava indo nos primeiros simulados? Como é que você fez no primeiro simulado? Você lembra? No primeiro, eu lembrei que eu fiz 36. Não foi tão mal para o primeiro Mas eu, simulado. eu fiquei. É que deu uns chutes bons ali também, porque eu falei, gente, eu vou ter que chutar, eu vou ter que chutar algo, não sei, eu vou ter que acertar um chute. Mas depois, eu lembro que os últimos eu tava fazendo 47, 48. O que eu bati 50, eu chorava, assim, de alegria. Eu falei, nossa, eu já tô feliz. E assim, o simulado, ele era bem difícil, né? Era bem difícil. Eu achava bem. Então, tanto que quando eu fui fazer a prova, não tô dizendo que a prova foi fácil, a prova não foi fácil. Mas eu pensava, putz, é muito aquilo, né? O treino foi difícil, então o jogo tá sendo mais tranquilo, tá sendo mais leve, porque Foi uma das foi provas pesado, assim. mais difíceis da OAB, essa última. Talvez só a 30º ou 32º tenha sido mais difícil que essa. Essa foi uma das mais difíceis. Mas quando você treina muito alto, a hora que vem a prova, você fala, beleza. Exato. E assim, Manda, uma coisa que eu acho muito importante, que foi um vídeo que você fez, que você até falou, gente, não são as mesmas matérias, mas que você mostrou sobre as palavras absolutas, que você mostrou, sério, aquela aula, eu falei, gente, pelo amor de Deus, todo mundo que vai fazer a prova tem que assistir essa aula. Porque assim, tinham horas que eu olhava assim na prova e falava, eu não faço ideia o que é isso. Aí eu falei, mas eu peguei a prova já assim, eu vou procurar os erros. E eu ia arriscando. Juro, foi maravilhoso, é maravilhoso fazer isso. Aí eu vou atrás do erro, eu não vou atrás da certa. Aí eu ia, não, isso aqui, imagina, não existe.
isso aqui. Aí teve uma hora que veio você falando na minha cabeça, minha consagrada, isso aqui não. Aí eu ria no meio da prova. Eu falei, gente, não. Aí eu falei, eu tô ouvindo a voz dos professores, isso tá muito a mais. Juro. Mas assim, eu fui procurando erro e aí ali realmente eu entendi que você realmente me ensinou a fazer a prova. Por isso que eu falo, gente, a Amanda desvenda a prova. Ela mostra como realmente faz a prova. Não é você assistir uma aula e fazer umas questões e falar, tá tudo certo. Não, você mostra. E o que eu acho muito importante no Missão, de todos os professores, vocês não batem na certa e pronto, vamos para a próxima. Vocês batem todas as alternativas e vocês mostravam tudo que era errado. Então, na minha cabeça, eu ia para A. Aí eu, não, tá errada. Aí eu ia, por que tá errado? Aí eu escrevia. A minha prova, que eu não tô com ela aqui agora, mas eu escrevi a prova inteira. De erro, de coisa. Parecendo uma aula ao quarto do menino do Acre no final. Mas assim, foi maravilhoso. Então, realmente, isso foi muito bom. Aquela aula foi muito importante para mim, porque realmente tem algumas questões que você fala, não faço ideia, o que é isso? Não sei, não faço ideia. Mas as palavras vão te ajudando. Tem uns absurdos que você fala, gente, isso aqui não existe. Isso aqui não faz sentido. Então, você vai eliminando até que você chega na certa. Então, eu acertei umas que eu falava, a hora que eu fui corrigir, eu falei, não, essa aqui eu errei certeza. Gente, eu acertei. Aí eu, como que eu acertei? Por isso, porque eu ia fazendo isso. Então, todas as dicas que você deu, eu assisti aquela aula no começo, né? Assim, não no começo, mas logo que você disponibilizou, e assisti um dia antes da prova. Um dia antes da prova eu assisti. Pra ir pra prova, assim, pronta, sabe? Aí eu falei, não, serviu, assim, ajudou muito. Muito, Amanda. Me salvou aquele vídeo. Lu, você sabe que você é minha aluna perfeita, né? Porque você faz tudo do jeito que tem que fazer. Você segue a técnica, você não fica, ai, mas eu não sei se funciona essa técnica. Você vai lá e segue a técnica, você vai lá e faz o mapeamento. Eu nem falei para você anotar o número de questões, você fez o mapeamento na tabelinha da vergonha, você imprimiu a tabelinha da vergonha, você fez, tipo, o negócio completo. Não dá para não passar. Manda, mas é que assim, eu já tava tão decepcionada, porque eu coloquei assim na minha cabeça, eu falei, cara, é agora ou nunca. E só eu posso fazer isso. E eu já não aguentava mais o estado que eu tava, sabe? Eu falei, puxa, eu me sinto menos que todo mundo. Você começa a se sentir burra. Você fala, eu sou burra então, eu não passo nessa prova. Impossível. Essa prova é maior que eu nunca vou conseguir. Então, assim, é uma luta realmente que você tem com você mesma, assim. Então, você tem que trabalhar muito psicológico. A K, sério, ela me ajudou muito. Foi muito importante ter a K comigo. Eu não imaginava, assim, que ia fazer tanta diferença, sabe? Até no dia da prova eu falei, Cá, tô morrendo de medo, eu acho que eu fui super mal. Ela, não, você vai passar. Você vai contar e vai passar dos 40. A hora que eu passei, eu falei, não, eu não acreditei. Então, assim, realmente eu entreguei tudo, porque eu falei, eu já perdi tanta coisa, sabe? Então, é agora ou nunca. Então, tudo que você falava, em momento algum, eu falei, ai, não, isso aqui não existe. Eu falei, não, eu vou seguir. Eu vou seguir. Até porque eu sempre acompanhei os seus resultados, os resultados das pessoas que fechavam o curso também. E eu via que realmente estava tendo resultado. Então, a partir do momento que eu comecei a anotar as questões, eu voltava para ver. Nossa, civil, eu tô melhorando. Nossa, penal, nas últimas semanas eu tava desesperada, porque eu tava indo super bem no começo e no final tava um desastre. Tanto que na semana da prova eu falei, nossa, eu tô com medo de penal. E penal eu não fui bem, não fui tão bem. Mas em compensação, constitucional que eu ia super mal, eu fui super bem. Ética, eu fui super bem. Civil, eu fui muito bem. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque realmente eram as matérias que eu olhei e falei, putz, eu tenho muita dificuldade. Eu tinha medo de estudar. Porque você tem medo, porque no começo você vai ver, você vai acertar 5, 4. Teve dia que eu acertei 3 questões de constitucional. Eu falei, nossa, eu tô desesperada. Mas conforme você vai fazendo e vai enfrentando aquilo mesmo, eu tirei o medo. Você me fez perder o medo. Quando eu comecei a assistir os seus vídeos, eu comecei a perder o medo da prova, perder o medo das matérias difíceis, que eu tinha dificuldade. Aí eu falei, bom, agora eu vou entregar tudo. Então, assim, tanto que nas 3 últimas semanas eu parecia uma múmia. Eu parecia uma múmia. Eu só estudava, eu via artigo, eu sonhava com a prova. Mano, eu sonhei com umas 3 questões de prova e acredite se quiser. Domingo de manhã eu sonhei com um gestante em ética e eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho na minha matéria de gestante. Caiu a porcaria da gestante. Eu acredito total. Eu sonhei com umas 3 questões que eu falei quando eu encontrei uma amiga minha saindo da prova. Eu falei, eu sonhei com isso. E eu mostrei pra ela que as últimas, o que eu procurei, assim, antes de entrar na prova no meu celular era isso. No YouTube, vídeo rapidinho, tudo. E eram as 3 questões que tinham caído. Eu falei, eu não acredito. Então, assim, você começa a dar uma surtada, mas dá certo, né? Vale a pena. Ô, Lu, uma outra dúvida que eu tenho aqui.
Sábados, no Missão, é dia de revisão. A rima não foi prevista, mas é isso. Sábado é dia de revisão. Uma batelada de exercício, uma batelada de questão, um arsenal. Você olha, você quer chorar. Você fala, foi para isso que eu paguei mais de R$1.000, caramba. Pô, Amanda, você quer me ferrar também. E aí você chega na hora da revisão, um monte de questão. O que você fazia e o que você deixava de lado? Você optava por matar as suas matérias de maior dificuldade ou por fazer uma meta pré-estabelecida? Vou fazer 10 de cada. Não, eu focava mais nas que eu tinha dificuldade, Amanda. Mais nas que eu tinha... Assim, tiveram revisões que eu não vi, por exemplo, trabalho. Porque eu sempre amei trabalho, né? Sempre amei direito do trabalho. E sempre tive muita facilidade. Então, eu focava mais naquilo que eu tinha mais dificuldade. Então, e assim, uma coisa que eu falei hoje para um amigo meu que vai fechar. Eu falei, é você esquecer por um tempo. E assim, você sempre falou isso. Passa, é rápido. Pensa que depois você não vai mais precisar disso, sabe? Então, assim, eu falei, putz, eu vou esquecer agora a saída, vou esquecer qualquer coisa. Eu sumi do mapa. O tanto que tinha de cobrança de gente falando, ai, você sumiu, você sumiu. E agora eu falo, então, gente, o motivo é esse aqui. Aí todo mundo, nossa, mentira. Todo mundo ficou feliz. Mas assim, você realmente tem que abrir mão de outras coisas, porque é difícil, é cansativo. A revisão, para mim, foi muito importante. E isso é algo que, assim, eu falei também para todo mundo que eu indiquei, que eu nunca tinha visto o curso dessa forma, que você estuda todas as matérias, né, de segunda a sexta, no sábado você revisa tudo. Porque a matéria que você estudou segunda, você já deu uma esquecida, né? Então, na revisão, você, nossa, verdade, estudei isso aqui. Aí você vai fazer a questão, você sabe, você lembra da questão. Então, a revisão foi muito importante. Era muito cansativo. Então, eu focava mais nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Para mim, assim, nos primeiros finais de semana de revisão, administrativo, eu queria morrer. Eu queria morrer, porque eu acho uma matéria chata. Eu não gosto de administrativo. Quem acha? Mas aí eu comecei... Quem discorda? Quem concorda, respira. Assim, eu tinha muita dificuldade, mas eu falei, gente, eu preciso de administrativo. Se eu falar, não vou estudar administrativo. Olha o tanto de questão que eu tô perdendo, né? Então, eu focava mais nessas matérias. Então, assim, eu fazia todas as questões. Mas, por exemplo, se eu não conseguisse fazer trabalhista, eu fazia durante a semana. Eu focava mais nas que eu tinha realmente dificuldade. Você conseguiu acabar todas as questões da revisão? Surreal. Teve um dia que você matou a gente, né? Você colocou um monte. Teve um dia que que eu tava até vesga. Teve uma aula que eu demorei 3 horas para gravar só da minha matéria. Sim, a da sua matéria. Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Mas é que você começa a pegar gosto por responder as questões. Então, assim, óbvio, no dia seguinte, tiveram dias que eu tava exausta para fazer simulado. Aí eu via que meu rendimento caiu um pouquinho, mas mesmo assim, tava bom, porque eu percebia que eu tava só subindo, assim. Em algum momento, assim, eu falei, putz, não tá dando certo, eu tô indo mal, tá diminuindo. Não, eu só fui assim, sabe? Fui só melhorando. Então, isso dava ânimo. Por mais que eu ficasse, nossa, muito cansada, desanimada. Tinha dias, assim, sem brincadeira. Acho que tiveram uns 2 dias que eu estudei chorando, assim, de cansaço. Eu falei, eu tô exausta. Meu olho, assim, tava mesmo, eu tava muito cansada. Mas eu falei, não, eu tô vendo o resultado, então não tem por que eu parar. Mas eu tentava fazer sim e eu mandava bala nas questões, mas às vezes eu não conseguia zerar no dia da revisão. Mas eu focava nas matérias que eu tinha dificuldade e as outras matérias eu fazia nos outros dias. Eu ia quebrando durante os dias para fazer. Tá. Porque só para contextualizar, você entrou na turma que era a turma 7 semanas, uma semana final de revisão e já era a prova, né? Então, quando a Lu entrou, ela não tinha tempo para, deixa que eu vejo isso aqui depois. Era todo dia, meta do dia. Se não bateu, bola de neve, não consegue pegar depois. Quem entrar agora tem uma baita de uma vantagem. Que a pessoa faz o negócio. Não consegui bater a meta do dia. Não tem problema, você tem mais um mês para bater a meta do dia. Mas é muito complicado isso, Amanda, porque assim, a gente vai deixando. Antes eu fazia isso. Quando eu tava no outro curso que eu fechei, quando eu tava na faculdade, eu ia fazendo isso. Não, mas eu vejo depois essa aula. Não. Quando você vai ver, tem não sei quantas horas para você ver no dia, você não consegue. Você faz uma aula meia boca, você vai fazer exercício, está querendo morrer. Então, assim, não dá para acumular. Eu sei que é muito difícil. A maioria das pessoas trabalha, muita gente tem filho, tudo mais assim. É o que você falou. Gente, tá no almoço, vai escutando. Às vezes eu ia pra academia escutando uma aula ou outra.
Então, assim, ia fazer uma coisa no carro, no final, assim, nas últimas semanas, sei lá, eu ia para um médico. Eu ia escutando vocês no carro. Então, assim, por isso que eu falei, nossa, o povo vai olhar e vai achar que eu tô louca. Mas tudo bem, eu tava escutando, porque era o tempo que eu tinha, não podia perder tempo. Então, assim, é muito ruim acumular, assim. Tiveram algumas semanas para mim, principalmente quando eu saí do escritório, foi um pouco mais difícil, eu perdi alguns dias. Ainda conversei com a Ká, ela falou, não, fica tranquila que vai dar tempo. E você ainda falou, gente, vão ter alguns dias que vocês vão conseguir repor, porque tiveram dias que a gente teve uma aula, então aí eu consegui encaixar. Então, você vai organizando. Mas é muito difícil, assim, não dá para acumular, porque senão a gente perde foco e dá uma desanimada, é muito ruim, assim, nessa preparação. Uhum. E o que que você acha que... Não, vou te fazer uma pergunta antes de fazer essa pergunta. Você usava o grupo? Você usava ativamente para perguntar? Ou você só ouvia a resposta de outras pessoas? Eu Como você usava o grupo? eu perguntei, assim, aquele grupo maravilhoso também, né? Nossa, meu Deus do céu, eu amava aquele grupo. E tiveram vários dias que a gente super se ajudou, assim, então foi muito importante, muito importante. Aquele grupo foi muito importante. No começo eu tirei algumas dúvidas, eu não tirei tantas, porque você até falava no começo, você falou no começo do curso, que as dúvidas muitas vezes eram iguais. Então, às vezes eu ia perguntar alguma coisa, eu via no grupo, já tinha gente perguntando e já tinha a resposta dos professores. Fora que a resposta de vocês é sempre muito rápida, né? Você, pleníssima, respondendo num sábado de madrugada, pós-festa, tirando dúvida. Eu falei, gente, como assim? Então, assim, me ajudava muito. Então, eu não tinha tantas dúvidas. Mas eu via, assim, todo dia. Eu olhava o grupo lá do Telegram, olhava as notificações, eu parava um tempo para ficar olhando todo mundo, o que cada um perguntou. E eu printava algumas coisas importantes. A professora de penal, eu lembro que ela falou, gente, olha, matéria muito importante, eu tenho quase certeza que você vai cair na prova. Passou um artigo, eu printei e falei, na semana da prova eu vou ler. Então, assim, eu estava sempre ali olhando o grupo, não perguntava tanto, mas perguntava. Tinha algumas dúvidas que eu tirava, assim. Então você usou o grupo? Você acha que fez diferente o grupo? Muito, muito. Ajuda demais, assim. E o que eu acho que é muito importante nessa preparação é você sentir que você tem o pessoal ali. Então, assim, você sempre me respondeu. Os professores também sempre responderam. E sempre muito atenciosos. Puxa, por áudio, assim, vocês faziam muito mais. Vocês entregaram muito mais do que vocês prometeram. Então, assim, é incrível realmente, porque não tinha assim como você falar, ai, não, nossa, não dá, não tá sendo bom, ai, não tô. É só quem não quer, realmente. Quem não quer, porque se você faz direitinho, não tem como dar errado. Não tem como. Ai, nossa, eu fico tão feliz de ver isso, porque toda final de turma eu penso, o que que dá para melhorar? Eu coloco o feedback e pergunto o que que dá para melhorar. Sim. E ouvir isso de aluno meu me dá tanto orgulho, cara. Que legal. Muito Não, obrigada, Lu, por compartilhar isso. imagina, Amanda. Obrigada a você. Eu já te agradeci mil vezes. Falei com a Cá também. Eu falei, eu não vou cansar de agradecer vocês. Eu vou agradecer vocês sempre. Porque, assim, realmente, você faz a gente acreditar que o impossível, gente, ele é possível. Ele é possível. E quando você tem esse resultado, quando você vê que você consegue, você fala, puxa, assim, você fez com que a gente enxergasse de uma forma muito simples, o que para muitas pessoas, para mim, pelo menos, era um monstro, não, super difícil. Então você vê, foi uma das provas mais difíceis, mas você fez, foi tão tensa a preparação, assim, a gente se preparou tanto e que chegou na hora da prova, puxa, a gente conseguiu, sabe? E assim, eu vi pessoas que você postou que conseguiram bem, assim, foi bem mais de 43, 44, eu fiz 43, a hora que eu passei do 41, eu falei, meu Deus, eu consegui. Eu não acredito. Eu falei, como que eu consegui isso? Aí eu falei, gente, a mãe não estava certa. Você não vai para a prova sabendo tudo. Não vai, não adianta, mas você vai sabendo o suficiente. E tá tudo certo. Então é muito bom, assim, mano. É muito bom mesmo. Que demais. Querida, o que que você acha que fez mais diferença na sua preparação? Que ponto você acha que você estava falhando? Que você falou, não, esse ajuste aqui fez diferença, ou foi o conjunto? Que você falou que usou tudo, né? Tem gente que fala, eu fiz isso aqui, deu certo, mas eu tô meio em dúvida da tua resposta. Não, é o conjunto. Porque assim, você faz as aulas durante a semana. Aí se você desencana no final de semana, começa a outra semana, se você não faz simulado, não faz revisão, não vai mudar nada. O que mais fez diferença? Revisão e simulado. Revisão e simulado. Então, assim, óbvio, né? É o combo. Você tem que fazer o combo. Você tem que assistir a aula. Você tem que fazer as questões. Você tem que fazer a revisão e tem que fazer o simulado. Não tem como. Todo mundo fala, ai, não, mas é só fazer questão. Não é só fazer questão. Você tem que ler a lei. E, assim, tinham respostas que era exatamente o que estava na lei. Se você não lê a lei, você não sabe a resposta.
você pode até tentar por eliminação, mas é aquilo que você fala, sempre vai ficar por duas. Aí eu que não dou sorte, né? Eu sempre ia na errada. Então, quando você começa a ter o costume, você fala, isso aqui não tá na lei. Impossível. Aí você fala, não, isso aqui tem sentido. Você começa a gravar a palavra. Então, você pega a manha da prova, realmente. Que tem muitas vezes que é realmente o artigo, certinho ali, né? Então, acho que foi o combo mesmo, Amanda. Não tem como eu falar, ah, não, foi só o simulado. Ah, não, foram só as aulas. Foi o combo. Você já tinha estudado por lei alguma vez, durante a faculdade ou para a OAB? Você já tinha incluído as leis na tua rotina de Desse estudos? jeito, não. Porque o que eu fazia? Eu pegava, eu entrava na aula e eu fazia download do material complementar e da lei. Então, quando vocês iam falando, né, as coisas, eu ia lendo a lei, junto com vocês. E a maioria eu imprimi. Então, eu ia imprimindo o material mesmo. Aí depois eu ia pro VAD. Meu VAD, coitado, ficou judiado, né? Todo pintado. Eu tinha que escrever tudo, eu fazia anotação. Mas, assim, foi a primeira vez realmente que eu falei, não, eu estudei. Eu estudei. Por isso que eu tava com uma paz, assim, surreal. Porque eu falei, a minha parte eu fiz. Então, agora, o universo faz o dele. Porque a minha parte eu fiz. Eu fiz exatamente tudo que vocês falaram. É, óbvio, acumula. Tem vezes que você olha e fala, putz, hoje eu não vou conseguir estudar, eu vou deixar para amanhã. Mas aí o amanhã vem, você tem que fazer. Só depende de você. Mas assim, se faz exatamente tudo isso que vocês passam, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas foi a primeira vez mesmo que eu olhei e falei, vou estudar pela lei. Foi Porque a gente difícil para aprende de bota você fé. Não. estudar pela lei? Não foi? Nem Foi no mais, comecinho? foi mais gostoso. Você tá brincando? Foi mais gostoso. Juro. Meio louca, né? Falar isso. Mas foi mais gostoso. Não é Porque fazia mais meio louca. sentido Eu pra também mim. gosto. Eu consigo ver o que você tá falando, mas a maioria fala para mim. Nossa, Amanda, no começo foi difícil pra caramba. Eu lia, não entendia. Que... Não, eu gostei muito, assim. E você vai pegando a prática, né? Então é engraçado que hoje você vai discutir alguma coisa, tipo, um tema jurídico, sei lá, com um amigo, você, para só um minuto, aí você pega a lei, aí você gosta, dá gosto, né, de estudar com a lei. E faz muita diferença, né? É o que realmente faz diferença. Não tem como. Perfeito. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para a Lu, coloca aqui nos comentários e eu vou fazer uma última pergunta. Qual é o conselho que você dá para quem está se preparando, para quem está pensando em desistir, para quem está meio desanimado, saco cheio, não aguenta mais? E que chavinha que virou aí dentro? Você falou, não, eu vou fazer o negócio, eu vou sofrer a dor uma vez só e vou passar nessa prova e eu vou fazer o que é necessário. Ai, Manda, eu acho que assim, eu passei por muita coisa, sabe? E eu acho que cada um tem uma história. Assim como cada um tem uma dificuldade, tem uma rotina, é questão de se adaptar, né? Então, tiveram pessoas que falaram pra mim, mas é muito fácil, agora você não tá trabalhando. Então, é muito fácil pra você estudar. Então, assim, cada um tem sua história. Eu respeito a história de todo mundo. Eu sei que todo mundo tem dificuldade, né? Mas eu acho, assim, que quando você coloca meta, eu acho que o mais importante é isso. Você colocar uma meta e falar, meu, é a minha hora. Eu falei por bem ou por mal, a minha hora vai ser agora. Eu vou fazer, vai dar certo e eu vou entregar tudo. Eu posso ficar sem dormir, eu posso ficar sem sair, não tem problema, eu tô disposta. Então, assim, o conselho é seguir tudo que você fala. Todo mundo fala, nossa, mas não é possível. Gente, é verdade. É seguir tudo que você fala. Porque, assim, você realmente pega na mão do começo ao fim e mostra tudo certinho, a calma, que é o principal, porque eu lembro até hoje de um dia que tava todo mundo em surto no grupo, você surgiu, todo mundo, nossa, plenitude no grupo. Eu falei, nossa, gente, essa mulher é perfeita, ela acalmou todo mundo que tava surtado. Então, assim, conselho, só sigam, porque dá certo. E assim, é desanimador, eu sei. Eu vi pessoas, assim, que vinham de 10 reprovações, de 12 reprovações, e a gente não pode achar que a prova é maior, né, do que a gente não é capaz. Rola muito isso, as pessoas ficam se sentindo muito mal, mas não é, é só uma prova. E assim, claro, tem a dificuldade, mas existe uma preparação para isso. Então, é você seguir a preparação, tanto que você quer, sabe? Você vai conseguir. Se você quiser muito, você vai conseguir. Então, e assim, vai ter muita dificuldade, né? Porque tudo acontece na preparação. Você perde gente, você briga, você termina relacionamento, tudo acontece, tudo dá errado, parece, né? Mas parece que é tudo para testar. Então é sempre você ter disciplina, é a disciplina que faz a diferença.
né? O foco, óbvio, mas a disciplina. Então, tinha dias que eu tava, assim, exausta. Nossa, teve um dia que eu tava super mal, que tenho um problema de pedra no rim, eu tava morrendo assistindo aula, fazendo exercício. Falei, gente, que dor, eu só quero deitar, só quero dormir. Eu falei, putz, não, eu preciso pelo menos fazer isso aqui, que é a meta do dia. E pronto, então é a disciplina realmente que vai levar o pessoal à aprovação e seguir certinho, que dá certo. Não dá para desanimar. Imagina, eu sou formada há muito tempo, saí da área, pensei em desistir do direito, estava super desanimada. E aí me veio você lá no Instagram falando, você, que já tentou várias vezes a prova. Eu falei, ai meu Deus, ela tá falando comigo. Eu falei, não é possível, juro. Então, assim, e é ir tranquila, porque dá certo. Porque se a gente fica muito preocupado, se a gente fica muito tenso, trava tudo. Eu tava muito tranquila. As pessoas estavam mais nervosas do que eu. Foi a primeira vez que eu fui assim, nossa, numa paz. Eu tava muito tranquila, porque eu realmente fiz a minha parte. Então eu falei, puxa, se não der certo, eu vou olhar e falar, tudo bem, a prova tava muito difícil. Bora tentar de novo? Bora, mas assim, a nossa parte a gente tem que fazer. E é isso, eles fazem uma prova difícil realmente para reprovar, né, o pessoal. Mas assim, o tanto que eles fazem de difícil para reprovar, vocês fazem também um treino difícil para que a gente deslanche e dê tudo certo, né? Perfeito. A dor valeu a pena, Lu? Muito. Muito. Nossa, muito. Eu nunca vou esquecer. Nunca... Perdi até o brinco, mano, comemorando. Jura? Comecei a abraçar minha amiga torceu o pé. Ai, foi um caos. Aí eu falei, não tem problema. Ela ainda brincou, ela falou, você precisa ir com esse brinco. Só com um brinco mesmo pra prova. O outro deixa, mas você precisa ir pra segunda fase. Pra segunda fase. Aí eu falei, nossa, é verdade, é o brinco da sorte. Ela falou, não, com certeza. É um alívio, assim, é uma felicidade que não tem como descrever, assim, não tem. E eu espero e vou estar super na torcida para que todo mundo agora dessa nova turma também passe pela mesma coisa, assim. É difícil, é cansativo, tem dia que você pensa em desistir, mas se você quer muito, você consegue. Não é impossível, assim. Eu realmente já tinha desistido. Todo mundo olhava para mim e falava, e aí? Eu fui trabalhar até com futebol, que é o que eu amo também, saí total do direito. Falei, ai, não quero mais isso. Imagina, nossa, audiência, arrepio de audiência. Nossa, juiz, horror de juiz. Eu nunca mais tinha me imaginado. E aí, assim, me vendo realmente disciplinado, estudando, fazendo simulado, vendo os resultados, que acho que é o principal. No começo você fica super desanimado, depois você vai vendo o resultado e você fala, vale a pena, vou tentar. Então, assim, eu não tinha nada. Eu falei, tudo que eu tenho tá aqui, vou fazer. E deu certo. Então, ai, nossa, Amanda, um alívio, assim, sem fim. Parece que saiu uma multa das minhas costas. Ai, querida, eu fico muito, muito feliz. Nada me deixa tão. Me dá tanta vontade de continuar fazendo o que eu faço do que parar e conversar com minhas alunas e ouvir esse tipo de história. Então, obrigada por ter tomado um pouquinho do seu tempo para vir compartilhar a sua história com as futuras NOC. E eu te desejo, você sabe, a melhor sorte do mundo na segunda fase. Na segunda fase, tenho certeza que você vai virar DOC. E ai da senhora, se não vier me contar. Tá doida, imagina. Eu quero estar no top 5 pessoas. Você pode contar para 5 pessoas. Eu quero estar nas primeiras 5. Você e a Ká serão as primeiras. As primeiras, pode ter certeza. Obrigada, viu, Amanda, por tudo. E vocês são demais, sério. Obrigada por tudo. Eu não tenho palavras. Eu falo direto eu falo com a Cacá, obrigada. Só sei falar obrigada. Não sei mais, juro. Obrigada de coração. E eu tenho certeza que vai dar certo para todo mundo. Boa sorte, minha querida. Um beijo. Obrigada. Beijo, Amanda.